Olá, queridos. Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que for, que seja que vocês estejam vendo esse vídeo, seja uma boa hora. Eu queria aproveitar um momento, mais uma vez, delicado em que a gente está vivendo, com essa decretação de nova fase vermelha em São Paulo, devido ao número imenso de pessoas internadas em todos os hospitais do estado de São Paulo, não só do Brasil. Nós estamos vivendo regiões aí em momentos de angústia, de sofrimento e de um caos na área de saúde. Eu entendo só como uma coisa, ninguém ficou desavisado que teria uma segunda onda. Aliás, fazem 3 meses que a Europa passou pela segunda onda. Países que foram exemplos, como Alemanha e Portugal, que não tinham tido grandes perdas, passaram e estão passando um perrengue louco por causa da segunda onda. Por que a segunda onda é pior? Porque o vírus vem com mais maturidade, ele vem com mais força, e esse, no caso do Covid, ele tem vindo com mais capacidade de disseminação. Porém, criou-se um outro pânico, que são a variante do Covid é que está sendo pior. Se você ver a história, você toma vacina todo ano de gripe porque o vírus fez upgrade. Então o vírus ele não fica quietinho, o vírus é um bicho esperto, é uma estrutura esperta para se refazer e fazer novas cepas. Então, quando ele entra no ser humano e ele é replicado, ele já começa a ter algumas variantes, ele faz algumas mutações para se continuar vivendo, continuar tendo esse êxito na proliferação quando ele usa o ser humano. Então, isso vem de sempre. Então, todos os vírus que existem hoje, eles são variantes, eles têm mutações de vírus que eram há milênios atrás, outro tipo de vírus. Então, no caso do Covid, você vai ter variantes, e assim que a gente vai descobrindo as variantes, nós vamos reforçando a arma maior que nós temos contra tudo isso, chamada vacina. Conseguir a minha alforria, conseguir o meu habeas corpus. Infelizmente, a gente vive outro caos no mundo. Se a gente voltar um tempo atrás, a questão aí já vai para uns 5 ou 6 anos, os negacionistas do uso de vacinas. Então, um pouco até mais, teve um grupo de pessoas que diziam que vacinas estavam causando autismo em crianças, vacinas estavam matando pessoas. Infelizmente, nós falamos hoje que nós temos a geração que tem mais informação de toda a história da humanidade, mas eu posso garantir para vocês que também é a geração que tem mais deformação de toda a história da humanidade. Temos agentes malucos atuando através da internet, através da política, através de mídias, negando coisas óbvias, coisas que nós já sabemos que existem, que elas são assim, não vai mudar. Falar para você que a Covid-19 é a pior praga que já teve na Terra? Não, não é. Longe, mas longe disso. Talvez a mais recente que nós tivemos, e a gente não era nascido ainda, foi a gripe espanhola. Ela foi muito mais devastadora. Mas por que ela foi mais devastadora? Porque a gente não tinha nenhuma estrutura para se defender, você não tinha estruturas estabelecidas na área de saúde para atender a demanda que tinha na época, e essa doença na época chegou a dizimar 50% da população de várias cidades. No Brasil nós temos 2 clássicas que foram Limeira e Americana. 50% da população morreu devido à gripe espanhola. Então, o Covid é mais um vírus que nós estamos enfrentando. Há 10 anos atrás, o famoso H1N1, ele só não foi mais emblemático, mais trágico, porque ele tinha uma capacidade menor até de contaminação. Porém, para a classe médica, ele foi um terror. Muitos médicos morreram na época. Porém, 1 ano depois já surgiu a vacina. Então, nós tivemos essa sorte de surgir a vacina contra o H1N1 e nós estancamos a epidemia de H1N1 e ganhamos a do Covid-19. Tá, o que aconteceu que eu fico mais angustiado? 2 coisas que me irritam. Primeiro, a classe política toda não se preparar para a segunda onda.
É inadmissível, inaceitável que um político venha me falar chorando que o hospital dele está lotado e que não tem oxigênio, que não tem leito, que não tem isso. Vagabundo. Por quê? Porque há 6 meses atrás, ele teve a primeira onda, teve dinheiro e sabia, vai voltar essa praga não acabou, ela vai voltar. Tá, se ela vai voltar, ele tem que estar preparado. E foi o que não fizeram. Eu vou falar para vocês de alguns lugares que fizeram. Nós aqui do ABC Paulista somos sortudos, privilegiados. Primeiro que a estrutura que foi montada na primeira onda, que no caso aqui de São Bernardo, você tinha o hospital de urgência. Esse hospital passou a ser de urgência Covid, então você ganha 100 leitos de UTI que você não tinha. Santo André tinham 2 hospitais de campanha, mas o prefeito foi sábio e deixou um hospital de campanha montado, stand-by, o tempo inteiro atendendo pessoas, para dar suporte. Por quê? Porque viria a segunda onda. São Paulo tinha 2 hospitais de campanha, não tem nenhum. Uau! Por quê? Por que ele é tão preocupado com a história da vacina, tão preocupado com a doença, não tem um hospital de campanha? Eu fiz faculdade em Taubaté, então eu vou muito para Taubaté, a família da minha esposa é de Taubaté. E eu dou os parabéns para o prefeito de Taubaté, porque quando ele recebeu a verba da Covid-19 na primeira onda, ele simplesmente pegou e constituiu 15 leitos de UTI no hospital escola. Ele falou, não é só para a Covid, esses 15 leitos vão ficar para sempre para a população, porque a população precisa de leitos de UTI, como sempre precisou no país inteiro. Então, nós tivemos gestores decentes e gestores indecentes, sendo que, infelizmente, na enorme maioria, indecentes. Exemplo clássico, Manaus. O nosso nobre governador de Manaus compra respirador numa casa de vinhos, numa vinícola lá numa adega, e superfaturado, e some com tudo quanto é coisa. Então, esquece essa coisa de política, esquece essa coisa de mídia, esquece essa loucura. Segundo, o Brasil está batendo recordes de morte. Sim, como todos os outros países bateram. Vocês não leem isso, não sai na manchete junto. Morreram 1.800 brasileiros hoje, nos Estados Unidos morreram 4.200 num dia. Então a segunda onda ela foi ruim para todo mundo e continua sendo para todo mundo, inclusive para nós. O que eu tenho que falar da gestão do Ministério da Saúde? Ridícula, pífia, incompetência, retrógrada, negacionista, porque era para a gente ter muito mais vacina já. Porém, infelizmente, nós temos pessoas acéfalas, tanto no Palácio quanto no Ministério da Saúde, em que negam ainda essa pandemia. Não tem, se são para eles, é poucas pessoas, para quem perdeu é muitas pessoas. Então, é ridículo essas falas, essas coisas me deixam mais nervoso ainda. Mas eu quero chegar num assunto que é o que mais me preocupa hoje, e ainda continua me preocupando, a negação à vacina. Eu sou obstetra. Sou ginecologista e obstetra, para quem me conhece já sabe disso. Eu sou obstetra há 38 anos. E a maior preocupação que a gente tem durante a gravidez é que a mãe também tome as vacinas para que o bebê saia protegido, para que ele já tenha um respaldo ao nascer. Por quê? Porque a mãe tomando a vacina, ela faz anticorpos, ela já passa para o filho. E isso é uma coisa que já sabemos há 100 anos. Então, sempre que a mãe está imunizada, o filho tem uma grande chance de nascer sem ter os problemas. Quem já ouviu lá atrás o que era tuberculose, sabemos que hoje não tem mais ninguém nascendo com tuberculose ou tendo tuberculose na infância. Por quê? Porque a mãe é vacinada e a criança é vacinada logo que sai do hospital. Nós temos o tétano, nós temos a coqueluche, nós temos sarampo, todas essas doenças, mesmo varíola, que nem tem mais, mas a gente já toma as vacinas. Então, sem essas vacinas, nós estaríamos com os mesmos problemas e nós não teríamos 7 bilhões de pessoas na Terra, com certeza. Isso é ponto pacífico. Qual vacina? O Instituto Butantan tem 100 anos. 100 anos que ele nos ajuda a combater pandemias. 100 anos que ele vem lutando para que o povo tenha saúde e evite perdas de vidas de forma que poderiam ser evitadas. Então ele tem uma expertise fantástica em saúde. E a Coronavac é uma vacina feita como a da H1N1, feita como todas as outras vacinas que nós já tomamos. Você pega uma proteína desse vírus e faz uma vacina que desenvolve no corpo humano anticorpos. E ela tem uma eficiência excelente. Por quê? Porque ela não deixa o cara ir para a UTI. Não é que o cara vai ter doença ou não, ele vai ter uma doença muito menos intensa se ele pegar, mas 50% não vão ter nada.
Então, já é um grande passo. A de Oxford é o mesmo problema, a mesma coisa, ela diminui 70% a chance de uma doença, e se essa pessoa, porventura, vier a ter o contato com o vírus, ele tem 30% de uma doença muito menos agressiva. E as outras também estão chegando mais vacinas. A gente só não tem mais porque... Por quê? Porque o negacionista que está à frente do nosso país acha que vacina é desnecessária. Então a gente paga o preço por toda essa loucura. Eu não quero entrar em questões mais políticas que me dá raiva hoje. Mas a questão da vacina é isso. Mas e as variantes, doutor? Pelo que a gente tem seguido, mesmo aliás, a do Butantan, ela tem sido eficiente para boa parte das variantes. E assim como todos os outros vírus, a H1N1, quando surgiu a primeira, ela não tinha as variantes do H1N1. Hoje ela tem. Por que a gente sempre tem que tomar uma vacina novamente no outro ano? Por quê? Porque surgiu uma nova variante e ela já vem com esse imunoprotetor. Então, o que a gente tem seguido é que, mesmo as variantes, elas são mais atenuadas. E vai ter que tomar vacina todo ano do Covid. Assim como eu tomo todo ano da gripe, eu vou ter que tomar todo ano do Covid. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de mutação e de geração de novas variantes. O que eu não aceito, não concordo, não tem quem me convença é falar contra a vacina. Desculpa, isso é um desserviço. Isso é Idade das Trevas, isso daí para mim é Inquisição. Não dá para aceitar mais falar que vacina faz mal, que vacina mata. Talvez a vacina mais pesada que você já tomou na vida é da febre amarela. Você lembra disso? Há 2 anos atrás? Como assim? A vacina da febre amarela é um perigo. De cada 400 mil vacinados, um morre. Você está louco? Morre com essa vacina? Morre. Só que cada 10 pessoas que pegam a febre amarela, 5 morrem. Proporção meio desfavorável, não é não? Você imagina se 400 mil pessoas pegassem febre amarela, nós teríamos 200 mil mortos. Não, nós não temos 200 mil mortos, podemos ter um eventualmente que tenha sido super sensível à vacina, por variantes várias, inclusive a falta de um sistema imunológico adequado, maduro, ou se não em plena atividade, mas você não teria 400 mil doenças. Nós não temos nenhum caso ainda descrito de pessoas que foram vacinadas e tiveram uma consequência negativa fulminante. O único caso que a mídia espalhou, e aí a turma do eu sou contra sai botando em tudo quanto é lugar, foi de uma pessoa que infartou. E o infarto não foi pela vacina, com certeza. Pode ter sido por emoção, pode ter sido por medo, pode ser por estresse, ansiedade. O que eu queria que vocês entendessem, e eu gostaria de ser pelo menos útil nessa hora, é que nós precisamos dessa vacina, o país só vai voltar a funcionar, o mundo só vai voltar a funcionar se nós formos vacinados. Nós só vamos sair tranquilos se nós estivermos vacinados. Eu posso te garantir, quando eu fiz esse negócio aqui, quando eu aplicar isso daqui, eu saí de lá muito mais leve. Falei, uau, estou menos arriscado. Por quê? Porque eu trato de pessoas todos os dias. Aliás, várias pessoas, inclusive, que tiveram Covid, passaram comigo em consulta e eu nem sabia, para depois elas me mandarem a mensagem. Tomo os cuidados idênticos ainda. Uso minhas máscaras, lavo a mão toda hora, álcool gel a hora que eu preciso, mas eu não posso dizer que eu não estou mais aliviado. Isso aqui me deu um alívio, isso me tirou estresse, me tirou ansiedade. Tá, e o que nós estamos vendo então que está sendo feito? Está sendo feito a vacinação dentro do possível daquilo que o nosso governo foi atrás. Então, se o nosso governo não acreditava na vacina, nós vamos ter um pouquinho mais de tempo para ser vacinado. Mas pelo menos os idosos estão sendo vacinados primeiro. Meus pais foram vacinados. Meu pai de 90 anos já tomou a 2ª dose da Coronavac, está lá, ele me agradeceu. Minha mãe também, ela falou, puxa, estou livre. Então, eu faço essa campanha, defendo novamente a vacinação. Por quê? Porque é a nossa ferramenta. Eu não quero fazer um test drive em UTI. Eu não quero saber se no meu corpo essa praga vai ser frágil ou ela vai ser muito forte. Eu não quero fazer um teste de resistência. Por quê? Porque essa nova onda não é mais para nós velhinhos. Essa nova onda está pegando o pessoal de 35, 40, 45 anos. Conversei com um amigo, diretor de uma empresa dessas de medicina de grupo. Ele falou, Valdir, primeira onda, média de idade na UTI, 70 anos. Segunda onda, média de idade, 50 anos. Média de idade. Então não dá para brincar. Então a minha postura aqui, talvez vocês estejam me vendo exaltado, e vocês sabem que eu não sou exaltado, é de tentar colocar primeiro, estamos fazendo o correto.
A maioria de nós estamos fazendo a correta. Ninguém foi em bagunça, ninguém foi em baile, ninguém foi em festa, ninguém se saiu sem máscara na rua. Nós estamos fazendo o nosso correto. Nós estamos respeitando aquilo que nós entendemos ser a precaução maior, que é o quê? A prevenção. E muitos de nós já começamos a ser vacinados. Então eu acredito que até o final de março, nós da turma dos 60 anos para cima já está vacinado. Ah, vocês são privilegiados? Não, nós somos mais frágeis, então nós precisamos dessa vacina. E pelo menos o que a gente está enxergando aí, até julho, no máximo, agosto, mais de 50% da população foi vacinada. E aí a praga diminui. Qual que é o exemplo disso? O exemplo disso é Israel. Israel é o país mais perseguido, mais xingado no mundo, mas é o mais correto, mais organizado que eu conheço. Tanto é que eles começaram a vacinação em dezembro, já não tem mais pandemia em Israel. Israel está controlado, fizeram certo. O governo foi lá e bancou para todo mundo. Esses dias eu estava ouvindo uma notícia que eu achei louco. O pessoal em barzinho que não queria tomar vacina, ele falava assim, ó, se você tomar uma vacina, você ganha uma cerveja. Aí a turma lá ia que tomava vacina. É assim que se faz, de uma forma que é o seguinte, todo mundo vacinado, todo mundo protegido. Todo mundo vacinado, o vírus não tem força. Então é isso que a gente tem que entender. Então, eu estou encorajando vocês. Assim que der, coloque seu nome na lista lá, inscreva-se na lista da sua cidade. Chegou a vacina, foi chamado, faça a vacinação. Você está se protegendo. Não tem contraindicação. Do grupo todo que eu conheço, minha filha em casa tomou a vacina, no dia, no outro ela teve dor no corpo, mal-estar, como qualquer outra vacina dá. Quem já tomou H1N1 e às vezes fica assim, fala, nossa doutor, parece que eu peguei uma gripe. Comum, é uma resposta imunológica. Mas eu não vi ninguém deixar de trabalhar, ninguém ficar na cama uma semana por causa disso. Ao contrário, eu tenho amigos meus queridíssimos que se foram. Tem amigos meus que passaram uma semana com capacete, sabendo o que é a angústia de não ter oxigênio, por mais que você queira respirar. Então não vale a pena, não vale a pena. Eu acho que esse momento é um momento de entendimento, de racionalidade e de acreditar que se nós temos 7 bilhões de pessoas na Terra, é porque a evolução do ser humano na parte científica serviu para alguma coisa. Nós temos dado suporte, nós temos ajudado as pessoas a viverem mais. Se nós temos uma expectativa de vida de 84 anos hoje, é porque a ciência ajudou. É porque a ciência possibilitou. E desfazer da ciência, desacreditar da ciência, é um retrocesso para a época da fogueira, para a época de queimar as pessoas que falavam a verdade, queimar as pessoas que defendiam que a gente podia ser livre para tomar vacina. Então esse é o meu recado, essa é a minha postura aqui, minha angústia, minha vontade de ajudar e de falar para vocês que vale a pena. Bom, eu sou Valdir Moreno Arevalo, eu sou médico ginecologista aqui em São Bernardo do Campo, sou professor da terceira idade há 20 anos, sou um cidadão que ama a vida, sou um cidadão que ama minha família, amo minha esposa, meus filhos e minhas filhas, e eu quero todos eles com saúde, eu quero todos eles vacinados. Um abração a todos, amo vocês e nós vamos vencer essa. É o que eu acredito muito e sairemos dessa já já. Um abraço a todos.